E aí, fofinhos, beleza? Nesta aula nós vamos falar a respeito das angiospermas, especificamente falando sobre a reprodução das mesmas, com foco voltado para a flor. Na nossa sociedade, a flor ela é tida como um objeto de romantismo. Quem nunca deu flor como gesto de romance? A flor ela também pode ser utilizada para ornamentação dos ambientes. Mas você sabe para que serve a flor numa planta? A flor é o órgão de reprodução vegetal e é sobre ela que nós vamos falar agora. Uma flor completa é constituída por 4 verticilos florais, como nós podemos ver aqui na figura. Ela é formada por corola, um conjunto de pétalas, o cálice, conjunto de sépalas, gineceu, conjunto de pistilos ou carpelos, e androceu, conjunto de estames. É importante lembrar que cálice e corola juntos, eles formam o perianto da flor. E esse perianto é responsável pela atração de agentes polinizadores, assim como proteção dos elementos de reprodução, que são, no caso, o gineceu e o androceu. Gineceu sendo a parte feminina e androceu a parte masculina da flor. Esta mesma flor que a gente acabou de comentar para vocês, com os 4 verticilos florais, ela é tida como uma flor atraente. Uma flor atraente, ela possui capacidade de chamar a atenção do seu agente polinizador, um agente polinizador vivo. Para isso, ela chama a atenção pelo visual, pela presença de pétalas e sépalas, chama a atenção também pela produção de um odor, por possuir glândulas odoríferas, e ainda pela capacidade de produção de alimento, o néctar que é produzido nessa flor. E isso tudo vai chamar a atenção de um agente polinizador vivo. Portanto, uma flor atraente, como eu costumo dizer para os meus alunos, ela tem 3 características importantes. Ela é bonita, cheirosa e gostosa. Chama a atenção pelo visual, pelo cheiro e pelo alimento ali disponível. Gineceu e androceu são verticilos florais responsáveis pela reprodução, correspondendo, respectivamente, às partes feminina e masculina da flor. O estame é formado por 3 partes básicas: filete, conectivo e antera. Esta última parte, a antera, é o local onde os grãos de pólen serão produzidos. É aí que vai ocorrer a meiose para a formação de micrósporos que posteriormente darão origem a esses grãos de pólen. É muito importante lembrar que os grãos de pólen não são os gametas masculinos das plantas, e sim esporos diferenciados, até mesmo podendo ser considerados o gametófito masculino imaturo dos vegetais superiores. Já o pistilo ou carpelo, que é a parte feminina da flor, como a gente acabou de falar, ele é constituído por 3 partes básicas: o estigma, o estilete e o ovário. Dentro desse ovário vai estar o óvulo. O ovário ele é exclusivo das angiospermas, sendo a parte responsável pela formação do fruto. Após a fecundação, esse ovário vai sofrer deposição dos hormônios auxina e giberelina e dará origem ao fruto. Já o óvulo, que está dentro do ovário, após a fecundação, ele vai originar a semente. Dentro do óvulo, evidenciamos alguns eventos importantes, como podemos ver nesse vídeo. Dentro do óvulo, encontramos a célula-mãe do megásporo. Essa célula-mãe do megásporo sofrerá meiose para a formação de um megásporo funcional. É importante falar que nessa meiose são originadas 4 células, mas apenas uma será o megásporo funcional. As outras 3 células vão degenerar. Esse megásporo funcional vai passar posteriormente por 3 mitoses sucessivas, originando 8 células ou núcleos haploides. Esses 8 núcleos haploides, em conjunto, formam o que a gente chama de saco embrionário, e esse é o gametófito feminino das angiospermas. Nesse saco embrionário, podemos evidenciar 3 antípodas, essas 3 células da parte superior, 2 núcleos polares, essas 2 células do meio, 2 sinerges, as 2 da lateral, dessa parte inferior, e na parte central dessa parte inferior, no caso no meio, aí a oosfera evidenciada em vermelho. Essa oosfera é o gameta feminino das angiospermas.
Vamos falar agora a respeito de um evento exclusivo das angiospermas, que é a dupla fecundação. Após a produção do grão de pólen, esse grão de pólen será transportado até o estigma da flor. Nas angiospermas, esse transporte geralmente ocorre sendo realizado por animais. No caso, é uma polinização feita por animais, uma vez que a maioria das angiospermas tem essa flor atraente, como a gente já comentou. O pólen cai no estigma. Ao cair no estigma, ele vai germinar, originando o tubo polínico, que vai crescendo em resposta a uma atração química até o saco embrionário. Esse movimento de crescimento a gente chama de quimiotropismo. Quando o tubo polínico chega até o saco embrionário, ele leva 2 núcleos ou células espermáticas, que são os gametas masculinos. O primeiro núcleo espermático irá fecundar a oosfera, que é o gameta feminino. Essa fecundação dará origem ao zigoto. Posteriormente, vai formar o embrião diploide. Já o segundo núcleo espermático fecunda ao mesmo tempo os 2 núcleos polares, dando origem ao núcleo triploide, que formará o endosperma secundário, o endosperma triploide, tecido de reserva nutritiva que vai ser encontrado dentro da semente. Vale ressaltar que as gimnospermas também possuem um endosperma, só que esse endosperma ele é primário e é haploide, resultante do desenvolvimento do gametófito feminino após a fecundação. Esse endosperma primário também tem função de reserva nutritiva, assim como o endosperma secundário, que nós encontramos nas angiospermas. Esse endosperma secundário, só para a gente relembrar, ele é triploide, também encontrado dentro da semente. Resumindo o que nós vimos nesta aula, podemos dizer que a flor é o órgão de reprodução das angiospermas. Uma flor atraente é polinizada por animais, uma vez que ela é bonita, cheirosa e gostosa e chama a atenção de um agente polinizador vivo. O ovário da flor, após a fecundação, ele tende a se desenvolver, dando origem ao fruto. Já o óvulo origina a semente após a fecundação. Dentro dessa semente, nós vamos encontrar o embrião, que é diploide, e o endosperma triploide, no caso das angiospermas. Pois é, pessoal, esta foi a aula sobre reprodução das angiospermas. Espero que vocês tenham gostado. Clique Estude, a nova onda de estudar.